de introdução, falamos um pouco sobre a autoestima numa visão bíblica e falamos que a nossa ideia aqui é falarmos mais numa visão pastoral, numa visão bíblica, trazendo a tradição histórica da igreja, aquilo que a Bíblia nos diz sobre isso. De forma nenhuma nós vamos descartar aqui a ciência, né, o estudo da psicologia, mas a ideia principal é nós resgatarmos essa visão bíblica e pastoral. É isso que nós queremos falar. E foi uma aula muito, muito boa, muito abençoada. Quem aqui esteve pode compartilhar que foi abençoadora. E se você não participou semana passada, eu te convido a no YouTube ou no Spotify estar lá para você não perder a linha de raciocínio, certo? Então, semana passada, nós terminamos a lição falando sobre essa impossibilidade de nós tratarmos a autoestima bíblica negando o pecado, negando tanto a queda do homem e também negando aquilo que desagrada a Deus. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, a difícil compreensão da autoestima e o pecado. Então, quando nós falarmos aqui de pecado, nós vamos estar falando da queda do ser humano, da desobediência do homem, tomando assim essa decisão de desobedecer a Deus, né, ali no jardim, no Éden, e também falamos da questão de tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Então, quando nós falamos de pecado, eu quero que você tire da sua ideia somente aquelas coisas que a gente pensa algo extremo, né? Ou seja, matar, roubar, se prostituir, né? Que às vezes a gente fala em pecado e automaticamente a nossa mente vai a essas coisas. Mas pecado, na verdade, é a palavra amartia no grego, que é errar o alvo. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu para nós, para vivermos, é pecado. É uma desobediência a Deus. Então, eu quero que você tire da sua mente apenas essa questão, mas tudo aquilo que às vezes a gente faz no cotidiano do dia e nós sabemos que isso não agrada a Deus. O que é isso? É pecado, certo? Então, quando nós falarmos em pecado aqui, eu quero que você pense na queda do homem, na desobediência do homem lá no início, mas também na nossa desobediência como um todo a Deus aqui. Então, nós terminamos a aula passada nesse ponto, construindo uma autoestima saudável. Então, nós falamos um pouco sobre autoestima, e aí nós encerramos nessa impossibilidade de negarmos o pecado. Então, construindo uma autoestima saudável. O texto bíblico de Romanos, capítulo 12, versículo 3, é o que nós citamos semana passada, diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pense com moderação. O que é pensar com moderação? Ser moderado, ser equilibrado, certo? Ou seja, não pensar nada além, mas também a menos, certo? Pensar quem nós somos em Deus de fato, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o primeiro passo para construir, foi nisso que nós terminamos, uma autoestima saudável, é esse autoconhecimento. Mas não apenas um autoconhecimento centrado para si, mas é um autoconhecimento na identidade de Cristo Jesus. Qual é a identidade de Cristo? Filho de Deus. E se ele é herdeiro, diz o apóstolo Paulo, que nós também nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Então é esse autoconhecimento de se conhecer na pessoa de Jesus. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Então não é saudável a ninguém ter um sentido de valor a menos, certo?
se sentir de forma inferior. Lembra lá quando o apóstolo Paulo faz aquele exemplo do corpo? O olho não pode dizer para o pé não pode dizer para a mão, e assim ele vai fazendo, de diversas formas. Ou seja, não agir nem tanto com a autoestima elevada, mas também não agir com uma baixa autoestima. Então, tudo isso, quando nós temos essa autoestima elevada, que traz arrogância, que traz orgulho, isso traz mal à nossa saúde emocional, espiritual e até mesmo física. E a mesma coisa quando nós temos essa baixa autoestima, nós fugimos também daquilo que Deus nos projetou para sermos. E isso também traz mal a nós. Nós nos sentimos inferiores, nós não nos sentimos capazes, né? Nós nos sentimos menores do que os outros. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, pense com moderação. Não pense nada mais, nada menos, mas pense conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, entender as nossas forças, nossas fraquezas, nossas paixões e medos, nos permite ter uma visão mais clara de quem nós realmente somos, certo? Ter uma visão mais clara de que nós precisamos de Deus e que, ao mesmo tempo, Deus nos chamou e nos fez povo dele. Então, peraí, nós somos filhos de Deus. Então, é essa visão equilibrada. Então, para sabermos nosso valor, nós precisamos, então, resgatar alguns princípios cristãos centrais. Quais são esses princípios? Pecado, arrependimento, confissão e humildade. E tudo isso parece que tem sido abandonado, cada vez mais deixado para trás. O abandono do pecado, o abandono da confissão, o abandono da humilhação, o abandono do arrependimento. Parece que cada vez tem deixado isso para trás. E quando assim, você quer ver um exemplo que isso vai gerar uma baixa autoestima? Um exemplo é, por exemplo, quando você não confessa, você não tem esse arrependimento genuíno, essa confissão e essa humildade, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa na pessoa, ela gera uma baixa autoestima. Então você vê como está ligado, às vezes, é por isso que, eu não me lembro o nome do cientista que fala que a ciência só existe para mostrar que Deus existe. Então, na Bíblia, vai tratar todo esse assunto, e o sentimento de culpa gera a baixa autoestima. Então, como que eu vou fazer isso? É apenas ignorando o que eu fiz? Não, a Bíblia dá o caminho, é por isso que se chama o paradoxo da cruz. Qual é o caminho da cruz para nós alcançarmos essa estima moderada em Deus? Ora, arrependimento, porque aquele que se arrepende, Deus perdoa os seus pecados. E agora ele vive livre, não é isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas? Ele vive livre agora da escravidão de viver no pecado. E agora ele não tem mais esse sentimento de culpa, porque ele olha para a cruz e ali ele recebe graça e perdão de Jesus. Então, nós precisamos resgatar esses princípios. Porque a autoestima que a sociedade tem oferecido é uma verdadeira distorção do Evangelho, certo? Então, o caminho para uma autoestima bíblica, pela compreensão da criação boa de Deus, que é o que nós falamos, a imago Dei, Deus nos fez a imagem de Deus, nós falamos semana passada, dotados de intelectos, aliás, não só isso, mas ele nos fez representantes dele, e aí também está a imago Dei de Deus, nós somos representantes de Deus. E como que a gente faz para resgatar todas essas coisas, certo? Então, o caminho para uma autoestima bíblica passa pela compreensão da criação boa de Deus, da queda do homem, da pecaminosidade do homem e do resgate do homem por meio do sacrifício de Jesus. Então, Agostinho de Hipona, ele diz: para se ter uma autocompreensão de si mesmo, é necessário discernir aquilo que ofende a Deus, causa tristeza na nossa alma, porque em nós foi imprimido
certo? A semelhança de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, ela causa tristeza na alma. É por isso que até a ciência torna a dizer que a depressão é uma doença da alma, né? Então, essa tristeza da alma, e aí ele diz assim, é necessário discernir aquilo que ofende a Deus, causa tristeza em nossa alma, para nos levar ao arrependimento e confissão. Quer dizer, ela está nos direcionando para uma solução. E discernir também a expressão da graça de Deus pela qual nós devemos dar louvor, certo? Então a pergunta foi aqui que nós terminamos, é possível um cristão desenvolver uma autoestima saudável sem levar a realidade do pecado em conta? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Por que não? O que a cultura, o mundo nos ensina? Ela coloca isso, né, em conta. Se não for pessoas preparadas, capacitadas, formadas, vamos dizer aí, nesse ramo da saúde mental, e não for cristão e não tiver esses princípios bíblicos, ela nunca vai dizer isso. Ok? Então, é possível, para nós aqui, principalmente nesse estudo que nós estamos fazendo, não é possível. Por quê? O modelo terapêutico da autoaceitação para melhorar a autoestima. Então, vários modelos terapêuticos baseiam-se no princípio da autoaceitação. Aceite quem você é. Ou então meu corpo, minhas regras. Né? Não, você é assim. Por que você vai fugir da sua identidade? E vários modelos de tratamento terapêutico se baseiam nesse princípio. No princípio de que as pessoas devem se aceitar como são. A partir daí, elas terão naturalmente uma saúde psíquica emocional. Então, uma pergunta para vocês, eu gostaria de ter a participação de vocês. Como podemos definir uma pessoa emocionalmente saudável? Grip, grip, grip. Vamos lá, gente, participa aí, depois eu corto lá no áudio. Se fosse para você definir alguém, que é uma pessoa emocionalmente saudável, como você definiria essa pessoa? Pense agora, alguém que você acompanha no Instagram, alguém que você conhece, alguém que você convive com ele, e você fala, essa pessoa está de bem com a vida. Mas assim, infelizmente, Vanessa, isso daí é para quem já está, né? Aparentemente nada o afeta. Isso é totalmente antibíblico, porque o apóstolo Paulo, ele sabia o que ele afetava a vida dele. Ele dizia, tanto é que ele chega a dizer assim, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Quer dizer, fez mal a ele. Outra vez, num julgamento, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Quer dizer, afetou ele isso daí. Certo? Então, uma boa comparação. Parece que a pessoa nada afeta ela. Ela está sempre superior do que as coisas. O que mais? Os coaches. Você entra no Instagram, o cara fala, encosta com um carrão. Aí ele fala, eu tenho algo preparado para você. Se você quer de ter um carro desse ou ficar milionário, rola para cima essa tela e vou te explicar como que é. Não é assim? Melhorando. A gente só vai encerrar esse assunto quando nós alcançarmos a plenitude de Cristo. Certo? Então entrou o pecado, Deus não criou a gente para a gente ter essa crise de autoestima. Um dia você se sente mal, outro dia você se sente bem, e assim se vai, certo? A alegria de Adão estava naquele encontro com Deus diário, recebendo a plenitude de Deus ali, a presença de Deus. Entra a queda,
é aquilo que nós falamos semana passada, o homem agora é atingido pela queda e toda a criação é atingida. Então agora nós não estamos numa contagem progressiva, nós estamos numa contagem regressiva, voltando agora como era no início. Então, quando nós vamos encerrar esse assunto, é apenas na plenitude de Cristo, quando o reino de Deus vier em sua plenitude, que é conhecido como o reino de Deus já, mas ainda não, certo? Porém, aí Deus nos dá esses caminhos para nós irmos melhorando. Deus deseja que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida emocional saudável e uma vida espiritual saudável. Deus deseja isso. Então ele nos mostra qual é o caminho para isso, nos mostrando na Bíblia. Qual que é o caminho para isso? Ele vai nos mostrando até que chega em Apocalipse capítulo 21, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. O tabernáculo de Deus tabernaculando com os homens. Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá... Então todas as coisas velhas, diz ele, se passaram, certo? Então, até lá, Deus tem os seus caminhos para nós irmos firmando essa identidade em Deus. Amém? Então, vamos seguir lá. Então, o modelo terapêutico da autoaceitação para melhorar a autoestima, né? Percebe, então, como a cultura... Nós somos cristãos, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Mas... Por exemplo, eu atendo pessoas, tem pessoa que eu atendo já faz 3, 4 meses, e ela falou para mim que ela passou diversas vezes com o terapeuta e não tem resolvido. Agora, ela tem tomado um sentido. O que eu tenho feito com ela? Compartilhado o evangelho. Entendeu? Por quê? E a Lu é formada em psicologia, ela sabe que se não tiver os princípios bíblicos, né, Lu, as pessoas não vão ensinar, porque academicamente ela não aprende isso. Ela vai passar o conhecimento daquilo que ela aprendeu academicamente. Nós, como cristãos, nós sabemos. Né? E aí nós falamos que a igreja, às vezes, tem falhado por causa disso. Porque os líderes, os pastores, departamentalizaram. Isso daqui não é espiritual, isso daqui, então, vai para um psicólogo. Não, encaminha, mas também atende. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem a resposta. Né? A gente tem a resposta para isso. Então você percebe que a cultura e as pessoas deixam Deus de lado e o pecado de lado. E viram o quê? Para um tratamento de uma boa autoestima. Centrada em si mesmo. Uma autoaceitação. Ou então você dizer para si mesmo. E aí entre os coaches, que também é um modelo terapêutico, entre aspas, né? E desinstala Drive, instala Drive agora na cabeça das pessoas também. Entre várias coisas, mas você percebe que é sempre centralizada no homem. Negando então Deus, ou às vezes até fala, mas nega-se o quê? Tratamento do pecado, da queda, ou daquilo que cometeu, ou daquilo que está cometendo. Você está entendendo? Vamos lá. Então, o pecado, a gente primeiro precisa entender um pouco do pecado. O pecado, primeiro, não é algo contra nós. Ele machuca você, ele vai trazer consequência. Mas, primeiro, nós precisamos entender que é algo contra Deus. Né? Lembra lá de Davi? Davi diz o seguinte: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Então lembra do que nós dissemos ali atrás? Nós ofendemos a Deus, a nossa alma se entristece. Né? E esse é um bom exemplo de Davi. Segundo, então, primeiro nós ofendemos a Deus. Segundo, o pecado afeta a Deus. E aí ele passa a afetar o meu jeito de viver. Ou seja, a minha vida. Atrapalha a minha normalidade. Expõe aquilo que insisto esconder. Coloca-se em desordem o meu mundo interior. E atinge, então, e aí que está o problema da autoestima. Atinge o meu valor e minha dignidade.
Aí as pessoas, para esconderem esse mal, recuperar a sua dignidade, seu valor, procuram uma terapia que faça aliviar a culpa, certo? Para fazer se sentir bem consigo mesmo. E torno a dizer, nós não estamos descartando aqui terapia, certo? Mas a visão bíblica cristã reconhece que o arrependimento que surge da consciência do pecado, como ofensa do Criador, é o princípio fundamental para a construção de uma verdadeira autoestima. Qual é essa verdadeira autoestima? É aquela equilibrada. Um equilíbrio moderado, que é o que o apóstolo Paulo diz. Não pense a mais, não pense menos. Mas seja moderado. Certo? Aí existe um teólogo e psicólogo, Alistair McGrath. Ele diz: uma abordagem cristã responsável da autoestima deve mergulhar na dura realidade do pecado. Então, todas as vezes que nós pensarmos nisso, nós temos que saber o quê? Primeiro, Deus não me criou para isso. O pecado faz isso. O pecado de Adão. E também os meus erros fazem isso. Então eu preciso primeiro mergulhar na teologia da amartologia, ou seja, na teologia do pecado. Certo? Mas vamos seguir. Por quê? Porque o pecado adoece a alma e o corpo. Certo? E aqui, então, eu quero dizer que é lógico, irmãos, pense bem, é lógico que existe a questão patológica, né? Existe a autoestima baixa, está fortemente associada à saúde mental. Lógico que existe isso, certo? Como depressão, ansiedade, transtornos alimentares. Existe isso e está ligado a uma saúde mental. Nós não podemos descartar isso. Mas também nós não podemos deixar de lado uma espiritualidade nisso. Por quê? Eu sempre digo que o homem é um ser integral. O homem é alma e é corpo. Se você cuida só de um, a tendência é. Se você cuida do outro, tanto é que o apóstolo Paulo nos dá uma boa lição. Ele fala para cuidar do corpo, que é templo do Espírito. E também fala para a gente cuidar da alma. Eu preciso cuidar melhor do corpo, porque às vezes eu cuido melhor da alma e estou precisando cuidar do corpo. O homem é um ser integral. Então você tem que levar isso num equilíbrio. Tem que cuidar disso de forma geral. Certo? Então, nós não podemos deixar de lado somente o lado da saúde mental e não podemos deixar de lado a espiritualidade, que deve ser também tratada. E poderíamos dar aqui alguns exemplos para isso. Mas tem 2 salmos que é bem clássicos, bem conhecidos para isso, e eu citei esses 2 aqui, que é Salmo 32, 3. O que diz lá? Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Ou seja, física. A saúde física dele. Certo? E eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Do que ele está falando? Da física? Não, ele está falando da alma. Certo? A minha força evaporou. Como água no calor do verão, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Percebe como a culpa pode trazer? Mas a culpa veio em consequência do quê? Em consequência da desobediência. E por causa dessa desobediência afetou o físico, afetou a alma. Até que então ele trata de forma bíblica, que é o que nós estamos vendo. E não escondi a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Salmo 51, 4.
Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Devolve-me. Olha aí. Uma das coisas que a autoestima baixa faz é tirar a alegria, não é? Da pessoa. O prazer. E ele diz: devolve-me a alegria e a felicidade. Você percebe como a gente tem que cuidar? Então, assim, nós não descartamos que existe o lado patológico da saúde mental, que precisa, sim, ser tratado, às vezes medicado. Sim, nós não descartamos isso. O que nós não podemos, que a igreja moderna tem feito, tem descartado a espiritualidade. Corro para o médico. Preciso marcar consulta. A Gra trabalhava lá na Unimed, ela falou, para conseguir uma consulta com psicólogo, seja pediatra ou seja adulto, terrível. Não tem gente na fila por meses esperando, certo? Mas a gente precisa também cuidar da nossa alma, levar em equilíbrio isso, certo? Então não saia daqui hoje dizendo, não, o pastor falou agora que é só para a gente orar e ler a Bíblia que vai resolver o problema. Misericórdia, pelo amor de Deus, hein? Né? Não é só isso, mas é isso também. Pode falar. Sim. É. Sim. Amém. É isso. É isso. Bom, e quem está falando aqui agora é uma pessoa que entende do negócio. Pode falar. Semana que vem nós vamos tentar deixar um microfone para sair no áudio também, tá? Sim. Sim. É. Sim. Tratar dos dois, né? O medicamento, os irmãos sabem que ele não traz a cura para a saúde mental. O que ele faz é, ele desenvolve, ele equilibra aqueles hormônios, né? Hormônios, não sei se... É um paliativo, né? Para melhorar a sua, né? Ele traz um equilíbrio ali naquilo que está faltando no seu corpo, certo? Agora Deus vem com uma promessa para nós, que Ele é o pão da vida e a água da vida, certo? E aí nós descartamos às vezes, deixamos de lado, por influência da sociedade, daquilo que a gente procura, certo? Por isso que eu sempre aconselho, vai passar com psicólogo, procure um cristão, certo? Porque na maioria dos psicólogos não cristãos, eles vão chegar numa conclusão que a melhor forma de resolver é você se livrar do problema. Uma pessoa me procurou uma certa feita, que estava passando com um psicólogo e a melhor coisa era separar. Porque o problema era o casamento. Isso é uma forma errada. E aí nós aconselhamos, fizemos vários aconselhamentos e estão bem, graças a Deus. Ué, e se tivesse seguido um conselho, que eles não dão diretamente, lógico, mas seguido, entre aspas, que era se livrar,
certo? E não era algo de o cara espanca, o cara bate, o cara não sei o quê, o cara... Não, é coisas supérfluas, entendeu? Então, se alguém for procurar, procure um cristão que tem os princípios bíblicos. E você se identificando com um cristão, ele vai se sentir mais à vontade ainda para trabalhar todas as questões. Vanessa queria falar? O inimigo aproveita das situações. O inimigo aproveita, ele vê uma brecha, né? É intruso. Então, assim, tem que levar em equilíbrio. Agora, o que eu vejo mais é as pessoas deixando a espiritualidade. E aí é perigoso. É perigoso, sabe? Vamos lá, vamos caminhar aqui. Então, dentro dessa cultura existe o quê? Deixa eu voltar aqui que eu não encerrei aquele ponto. Todo pecado adoece a alma e o corpo. A única terapia para isso, então, segundo o que a gente crê biblicamente, é arrependimento e a confissão, certo? Então, peraí, não estamos falando aqui de coisas absurdas que talvez você nunca vai fazer na sua vida. Mas nós estamos falando, às vezes, de mágoa, nós estamos falando de ódio. Que coisa mais ruim para mexer com o emocional da pessoa, destruir ela, deixar ela numa baixa autoestima, é mágoa. A mágoa vai definhando também a pessoa, sabe? Então, nós estamos falando de coisas que às vezes a gente não tem como pecado, porque a gente olha, entre aspas, para o pecadão, né? O pecadão. O pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, que vai contra os princípios de Deus. Então, mágoa, pode ser ódio, né? Diversas coisas podem causar isso. O que muitos terapeutas não cristãos não entendem, por isso que a gente vem com esse ensino mais dentro de uma visão pastoral, é que eles não entendem que o mundo de Deus tem uma ordem. Deus criou em ordem, lembra? O mundo de Deus tem uma ordem. E a quebra dessa desordem causa uma desordem pessoal, uma desordem emocional e uma desordem espiritual. Ora, a Bíblia nos deixa a ordem. Mesmo lá, beleza, a gente foi afetado pela queda, nós já estamos em desordem. Mas Deus deixou os princípios bíblicos para a gente ir apairando, né? Como é que chama? Não é frestas, arestas. Né? Apairando as arestas. Deus deixou o caminho, ok? E aí, quando a gente não segue por esse caminho, nós vamos entrando também em desordem pessoal, em desordem emocional e em desordem espiritual. E aí, qual que é a solução? A turma diz o quê? Que é o que a gente chama de divinização do eu, certo? Divina, ele se torna divino, certo? A cultura moderna intensificou o orgulho. Não é isso que as pessoas passam? O que é fundamental para a busca da autorrealização e da autoindependência? Seja feliz. Custe o que custar. Seja feliz. Segue o seu caminho, se entrega. Segue o seu coração. Não é isso? Autoindependência. Não dependa de ninguém. Que isso? Depender de marido, depender de esposa. Não. CLT. Nossa, tem gente que tem arrepio quando fala de CLT, já percebeu? Ai, CLT. Né? Peraí. Aonde que está a minha satisfação? Né? Fazendo do narcisismo um padrão para as pessoas, então, bem resolvidas e realizadas. Narcisismo. O que é narcisismo? É um transtorno de personalidade que se caracteriza por uma sensação exagerada de grandiosidade e falta de empatia. Pessoas com narcisismo podem ter dificuldade, então, em relacionamentos, se tornar arrogantes,
se tornar prepotentes. Mas ninguém diz essa palavra. O que eles dizem? Seja autoindependente. Seja autossuficiente. Tudo está em você. Então, mesmo sendo o narcisismo considerado uma patologia psíquica, que é o quê? Um transtorno, uma anormalidade, é isso? O narcisismo tem se tornado um padrão, então, para as pessoas que têm uma autoestima boa. Olha como inverteram as coisas. Pô, nós estamos falando que é considerado doença. Só que você olha para a cultura, você fala, pô, parece que é o padrão isso daí. O cara tem que se sentir bem, ele tem que se sentir grandioso, ele tem que se sentir poderoso, ele tem que se sentir autoindependente, autossuficiente. E aí vem Søren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, diz assim: o pecado se revela em nossa recusa de encontrar a nossa identidade em Deus. Ou seja, existe sim essa crise de autoestima por consequência de sua história de vida, dos traumas que você carrega, mas também nós não podemos negar, dentro de uma visão bíblica, teológica e cristã, que tudo se começa em Deus. Onde a gente resgata, então, essa forma? Resgata em Deus. A diferença é que a divinização do eu resgata em si mesmo. Está em você. Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração. Ou seja, ele está falando da nossa alma. Ele diz: inquieto está a nossa alma, enquanto não repousa em ti. E se você não leu, leia Confissões de Agostinho, você vai ver a vida que ele levava. E aí você vai dizer... Ele dizia que o prazer dele estava nos braços de todas as mulheres. Quando ele se converteu, ele passava do outro lado da rua e as mulheres gritavam: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele dizia: Agostinho morreu. Agostinho não existe mais. Leia Confissões de Agostinho e você vai ver. E ele disse que ele buscava isso, esse autoconhecimento, naquela primeira fase dele que a gente... que nós vimos aqui, esse autoconhecimento, e buscava essa quietude para a alma dele que ele não encontrava. E aí ele chegou a uma conclusão: que nada, ele não vai estar quieto enquanto não repousar em Deus. Por isso que nada se começa onde? Se começa em quem? Certo? E o quem, para nós, primeiro, é Deus. O pecado, há um esforço humano em aplacar essa aflição do eu, né? Ou conhecido como self. Negando o pecado e buscando alternativas ilusórias para que no máximo amenizem as crises de autoestima e identidade. E aí vem Søren de novo e diz, parafraseando o texto do filho pródigo, ele diz isso, ele fala: não existe possibilidade de fazer o ser humano se sentir bem junto com porcos. E aí ele parafraseou aquele texto, porque se lembra, ele está lá com os porcos, mas ele lembra de quem? Do Pai. Do Pai. E ele volta para quem? Pro Pai. Então, aquilo que nós dizemos domingo à noite passado, um coração voltado para Cristo, para o mundo, parece que é um coração totalmente contra aquilo que o mundo oferece, e é. Para o cristão, não. Coração voltado para Cristo é onde nós encontramos descanso, satisfação, alegria. Não que nós não vamos passar por momentos, nós vamos passar por momentos. Mas é em Deus que nós resgatamos aquilo que nós somos de fato. Então, destruindo a divinização do eu,
Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E quando nos recusamos a reconhecer que somos pecadores, deixamos de ser quem somos diante de Deus. Certo? Para saber que somos amados por Deus, precisamos saber que somos pecadores. Não tem como você conhecer esse amor de Deus sem saber que você é um pecador. Sem saber que você precisa de Deus. Sem saber que se não fosse Jesus Cristo, você estava perdido. Infelizmente, nenhuma terapia que seja regida por uma cosmovisão cristã leva em conta essa realidade. O cristianismo propõe um outro caminho, e é por isso que chama o paradoxo da cruz, né? Um outro caminho na formação de uma autoestima verdadeira e real. O caminho da confissão, o caminho do arrependimento, o caminho da conversão, como ponto de partida para uma autoestima bíblica, sem pensar nada menos do que somos e sem pensar nada mais do que somos. Que é o que o apóstolo Paulo diz. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além de que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí nós vamos abrir para perguntas depois. Não existe autoestima real e verdadeira sem o conhecimento da misericórdia de Deus e da miséria humana. Amém? Então, nós devemos cuidar da nossa espiritualidade, certo? Nós devemos fazer esse autoexame também constantemente. Espera aí, será que não tem algo que me machucou, ou que eu machuquei, ou que eu venho trazendo no decorrer da história, que eu preciso me livrar disso, certo? Porque pense bem, quem já assistiu aquele filme Apóstolo, do Paulo? Ninguém assistiu? Assistiu? Eu entendo como mais ou menos aquela cena, Ingrid. Lembra lá que ele mandou assassinar os cristãos e tinha uma menininha? E a menininha aparece no final, vindo ao encontro dele junto com Jesus. Então, assim, eu entendo mais ou menos aquela cena. Pense bem, ele carregando consigo que ele mandou matar vários cristãos. E aí ele tem um encontro com Jesus e se converte. Agora pense, pessoas falando, mas não só pessoas, a consciência dele. E o inimigo usando de estratégia com isso. Rapaz, você mandou matar um monte de gente. E é por isso que às vezes, nossa, como eu gosto, eu sempre cito aquele versículo dele em Filipenses. Eu sempre cito porque é essa cena que eu tenho. Uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que lá ficaram. Sigo adiante para o alvo, a qual Cristo me designou. E aí você traz essa história na mente, você fala, quantas vezes veio isso na mente de Paulo? O inimigo jogou na cara dele, na face dele. Quantas vezes? Então ele tinha que dizer, olha, uma coisa eu faço, deixo para trás as coisas que lá ficaram. Então, às vezes a gente precisa fazer um autoexame e ver. Porque o perdão é bíblico, mas também atinge a nossa espiritualidade. E isso se livra dessas coisas. Alimentar isso é um veneno que a gente toma achando que os outros vão morrer. Então, a gente tem que fazer autoexame em várias áreas da nossa vida. Existe a questão patológica? Existe. Mas também existe a questão espiritual. E a gente não pode negar isso. Certo? Então, perguntas para interação. Se alguém tem alguma pergunta, fora essa, tem alguém que quer participar? Vamos voltar. Falar alguma coisa? Nós temos aí 8 minutos. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com seus amigos.